Feliz sábado. Feliz sábado a você que está aí em casa, acompanhando pela internet. Deus abençoe a você. Fique conosco, porque nesta manhã nós queremos estar bem pertinho de Jesus. Eu gostaria que você que está aqui e você que está em casa pensasse um pouco se aproximando da pessoa de Jesus, sentindo o seu amor, sentindo o seu conselho. E se você cometeu alguma falha de ontem para hoje, se foi brabo em casa, ou qualquer um outro pecado, se aproxime de Jesus. Deixe Ele passar a mão na sua cabeça, dizer que te perdoa, que te ama, que você é importante para Ele, e receba essa paz, essa graça que Jesus quer dar para você nessa manhã. A Bíblia fala de um homem que se aproximou de Jesus e que foi realmente um encontro que marcou a sua vida. É um texto conhecido ali no Evangelho de São João, no capítulo 3. No capítulo 3, por favor, a partir do versículo 1. E o texto diz o seguinte, verso 1 a 3. É isso mesmo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi de noite ter com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículos 5 a 7. Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito, é necessário vos nascer de novo. Bem, Nicodemos foi surpreendido, porque não esperava que Jesus abordasse um assunto que ele não conhecia. E, logicamente, ele não entendeu. Mas Jesus falou exatamente aquilo que Nicodemos necessitava. E é um assunto necessário, é um assunto urgente, porque não é só Nicodemos. Somos todos nós. Porque Jesus deixou claro, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Por isso é um assunto necessário e é urgente, mesmo porque por causa da brevidade da vida. A vida é muito breve, a Bíblia fala claro, e nós vivemos em um contexto especial, que é o contexto do fim. E à medida que o conflito se intensifica, o sofrimento aumenta. E a perspectiva da brevidade de Jesus, do retorno de Jesus, aumenta, e a igreja fica nesse contexto. A igreja vive nesse contexto. Entre a vida presente e o sofrimento da humanidade, do qual a igreja tem uma função, que é pregar, é anunciar, é falar de um mundo melhor para essas pessoas, e a proximidade do retorno de Jesus. Isso faz a diferença. Lá no livro de Jó, no capítulo 14, tem um texto para a nossa reflexão. Jó, capítulo 14. Agora fica melhor, né? Capítulo 14, e o versículo 1 e 2. Veja o que diz esse texto. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias,
e cheio de inquietação. Outras traduções dizem, vive pouco tempo e cheio de inquietação. Sai como a flor, ou nasce como a flor, e seca-se, foge, e também, como sombra, não permanece. Aqui está a situação do ser humano. A gente nasce nesse mundo, mas nasce em um contexto difícil de viver. Vive pouco tempo e vive cheio de inquietação. Isso por causa do pecado, porque o mundo se separou de Deus, vive na contramão de Deus. E por isso, a gente vive num mundo de sofrimento. E também em um mundo de pecado. Agora, o que me assusta um pouco é que essa situação não é somente para a pessoa que está longe de Deus, é para todos. Diz o texto aqui de Romanos capítulo 7, Paulo dá uma afirmação muito forte, que a gente fica assustado, porque Paulo era um homem de Deus, era um pregador do Evangelho, era um discípulo de Jesus, era um homem que andava com Deus, que tinha o Espírito de Deus. Mas o texto bíblico de Romanos 7 e o versículo 18, ele usa essa expressão, 7:18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Vocês notaram que Paulo afirma que o pecado habita nele? Paulo, um homem de Deus. E eu? E você? Então, veja, e Paulo afirma que o pecado impedia dele fazer as coisas certas. Ele queria fazer o correto e não fazia. Essa é a condição de todas as pessoas. Por isso, vivem pouco tempo. Agora, veja, como se concretiza, como vai acontecer na nossa vida o que Jesus disse que daria a vida eterna para os seus filhos? Como ter a vida eterna, receber a vida eterna nesse contexto? Lá em São João, nós lemos no capítulo 3 e no versículo 7, Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aqui está a solução. Jesus mostrou o caminho, o novo nascimento. E lá em São João 3, versículo 3, nós lemos que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino. Não pode desfrutar do reino, não pode viver no reino. Veja, o nascimento físico nos dá direito apenas a viver aqui, e viver pouco tempo, e viver com sofrimento, com dificuldade, com conflitos. Esse, portanto, era somente para essa vida. Mas o novo nascimento não é um nascimento físico, não é. É espiritual. Esse, sim, nos garante a vida eterna, nos dá o direito de entrar no reino. É por isso que Jesus disse que nós precisamos nascer de novo. Agora, esse nascimento espiritual tem várias fases, várias etapas. E começa com a palavra de Deus em nossa vida. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12, Paulo dá uma definição muito bonita da palavra. Ele começa dizendo o seguinte: a palavra de Deus é viva. Não é a palavra do homem, que muitas vezes as palavras são falhas. Não é uma palavra morta, é uma palavra viva. E diz mais, é viva e eficaz. Ela tem eficácia na vida da pessoa. Ela tem poder.
ela faz a diferença na vida daqueles que examina, que estuda, e a Bíblia diz que ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela penetra na alma daquele que examina e faz a diferença, e faz uma reconstrução interna, e limpa tudo que é sujeira da vida da pessoa. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a palavra tem um efeito na vida da pessoa. E lá em 2 Timóteo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que a palavra é útil para ensinar, corrigir, repreender, educar. Onde quer que as Escrituras sejam estudadas e obedecidas, elas operam mudanças, operam reavivamentos, reformas. E por isso Jesus falou que, lá em São João 5,39, que você deve examinar as Escrituras, porque podem encontrar a vida eterna, pois elas testificam da sua pessoa. Agora, como nascer? Como nascer da palavra? É a pergunta. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 18, tem esse pensamento a respeito da palavra. Tiago 1,18. O texto diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Então, veja, a palavra, portanto, ela tem um efeito de recriar, de gerar de novo. E lá em 1 Pedro, diz que nós fomos regenerados pela palavra. Então, essa é a condição da palavra na vida da pessoa. Ela recria, renova, ela muda. Existe, portanto, um poder grandioso na palavra de Deus. Agora, para quem começa a estudar a Bíblia, parece que não faz sentido. Não tem nenhum sentido para quem está começando. Então, aos poucos, a pessoa começa a entender e começa a gostar. Então, essa pessoa está nascendo da palavra. Com o passar do tempo, você começa a estudar e parece tudo diferente, fica claro, e você começa a entender, você entende as doutrinas bíblicas, como amor, perdão, salvação, volta de Jesus, juízo investigativo, e você se delicia, você gosta, você fica feliz ao estudar os ensinos de Jesus nos evangelhos. Então, você nasceu da palavra. Essa é a primeira parte, né, do novo nascimento. A palavra agora tem um sentido diferente em sua vida. Você molda a sua vida pela palavra de Deus. Daí, então, lá em São João 3,5 diz que o novo nascimento também envolve o nascer do Espírito. Agora, veja, nascer do Espírito Santo. Bem, o Espírito Santo encontra o homem no seu estado bruto, sem nenhuma lapidação, carnal, dominado pelos seus sentimentos, coração endurecido. Essa criatura humana vive longe de Deus e não percebe, não conhece a sua real situação. Não adora a Deus, não se importa com o céu, não gosta de ir à igreja, não lê a Bíblia. Essa é a situação. Mas acontece que o Espírito Santo, preste atenção, o Espírito Santo é especialista em trabalhar no coração endurecido pelo pecado. Ele sabe como chegar. Ele sabe a área do cérebro que ele deve tocar para despertar no homem o desejo de ser diferente. Ele trabalha com a pessoa. A Bíblia diz que ele convence a pessoa do pecado. Ele mostra que o pecado não compensa. O pecado
fere as pessoas, machuca, causa tristeza, causa dor, causa separação. O Espírito Santo mostra para o pecador, o transgressor, as pessoas sofrendo por causa daquele pecado cometido. E faz o pecador refletir, pensar. E o Espírito de Deus inculca nesse pecador um sentimento de tristeza. E se este abrir o coração, Deus lhe concede arrependimento e o aceita como filho. No livro de Romanos 2:4, especialmente a última parte do versículo, diz que a bondade de Deus é o que te leva ao arrependimento. Quem é o Espírito? O Espírito é a terceira pessoa da Trindade, é Deus. Ele é terno, pacífico, compassivo, amoroso, amigo, consolador. É um pai que cuida com tanto carinho, com tanto amor das suas criaturas. E a Bíblia diz que ele chora, ele intercede com gemidos. Lá no livro de Tiago diz que ele tem ciúmes da gente. Então, a gente tem um tutor tão poderoso, tão amigo, tão próximo da gente. E é ele exatamente que trabalha na conversão das pessoas. É ele que faz a mudança. Diz o livro de 1 Samuel, no capítulo 10. No capítulo 10 de 1 Samuel, vamos ler o versículo 6. Veja o que fala aqui do Espírito. 10, versículo 6. E o texto diz: o Espírito do Senhor se apoderará de ti. E você começa a pregar, ou profetizar, como falam algumas Bíblias. E diz ainda: e ele te mudará, ou te transformará em outro homem, em outra mulher. O versículo 9. O verso 9 diz: sucedeu que, virando-se ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. Quem é que faz a mudança? O Espírito de Deus. É Ele que faz a mudança em nossas vidas. É Ele que faz essa mudança. Ele te transforma em outra pessoa, bem melhor. Diferente. E põe nela novas atitudes, novos desejos, novas tendências, nova maneira de pensar. É uma nova criatura. Como diz o apóstolo Paulo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, veja, no conceito de Paulo, toda pessoa que está em Jesus, toda pessoa que aceitou a Jesus, é uma nova criatura. É diferente. E a pergunta é realmente assim? Você mudou? Você está diferente? As pessoas sabem que você é diferente? A sua família sabe? O seu vizinho sabe? Ou você está na igreja há 10, 15, 20, 30, 40 anos, no meu caso, 50 anos, e não mudou nada? O que é que está acontecendo? O Espírito tem trabalhado em você ou você não tem permitido? Você acha que vai entrar no céu de qualquer maneira? Não, filho. É diferente, tem que ser diferente. Jesus falou, tem que nascer de novo. Tem que haver essa mudança. Lá em São João 3,8, diz o seguinte, que o vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. E diz, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso é,
A pessoa que nasceu do Espírito não exerce mais a sua vontade em fazer isso ou aquilo. É o Espírito que conduz nos seus caminhos. E lá em Romanos 8, 14, diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Filhos do Espírito. Filhos de Deus. Filhos de Jesus. Segue as pegadas de Jesus. Vive os ensinos de Jesus. Para estar com Jesus cada dia. E é por isso que nós estamos aqui, paramos aqui, e estamos nos aproximando de Jesus para sermos semelhantes a Ele. Mas o texto diz também, que lá em São João 3, versículo 5, que a pessoa nasce do Espírito e nasce também das águas. Interessante que o nascimento das águas, o nascer das águas é o batismo. É o batismo. E o batismo é um testemunho público que a pessoa está renunciando ao mundo e se posicionando ao lado de Jesus. Portanto, essa pessoa está aceitando a Jesus como seu Salvador pessoal. Então, vejam, o nascer da carne, o nascer de mulher, que todos nós nascemos, não nos dá direito à vida eterna. Nos dá direito apenas a viver aqui, e por pouco tempo, e cheio de inquietação, de conflitos, de ansiedade, de sofrimento, de lutas. Mas o nascer da palavra começa a fazer a diferença. O nascer do Espírito, o nascer da água, aí completa o ciclo. Você agora tem direito à vida. Agora, para ser batizado, precisa de algumas coisas básicas, mas os principais são três. Primeiro é crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a primeira parte. Diz lá o texto, o livro de Atos, quando Filipe estava conversando com o eunuco, lá no livro de Atos 8, versículo 36 a 38, aí o eunuco viu a água assim na beira do caminho e disse, aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? E então Filipe falou para o eunuco, é lícito se você crer de todo o coração. E então, o eunuco respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o carro parou, eles desceram e Filipe batizou o eunuco. O segundo requisito para ser batizado está na grande comissão que Jesus deu aos discípulos, lá em Mateus 28, a partir do versículo 19 e 20, quando Jesus mandou fazer discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas. E Jesus acrescentou, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, veja, o segundo requisito é ensinar a pessoa, ensinar sobre a Bíblia. A pessoa que vai ser batizada deve ser ensinada a estudar a Bíblia, a conhecer o plano da salvação, a conhecer as doutrinas da sua igreja, conhecer aquilo que Jesus ensinou sobre a vida eterna. Essa é a condição para que essa pessoa tenha condições de ajudar outras pessoas a se prepararem para o reino de Deus. E, finalmente, o terceiro requisito, diz lá em Atos 2:38, quando Pedro estava pregando, ele falou para aquela multidão, arrependei-vos para que seja cancelado vossos pecados e seja batizado. Então, veja, arrependimento pelos seus pecados para que a pessoa possa ser batizada. Esse é o terceiro requisito. É lógico que a igreja não vai batizar alguma pessoa que não vem à igreja. Só é batizada aquela pessoa que está conosco, que está comungando, que está adorando, que está vindo à igreja. Não se batiza uma pessoa que está aí na sua casa e não vem à igreja. Ela vai ficar sempre lá e nunca vai ser batizada. Se batiza aquela pessoa que se une conosco em comunhão com Deus. E nós temos a alegria
nós temos o privilégio de participar dessa cerimônia tão bonita. O batismo representa a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus e a ressurreição. É um símbolo perfeito para aquelas pessoas que estão sendo batizadas. Porque a pessoa que está sendo batizada na igreja, ela está morrendo para a vida de pecado. Está ressurgindo para a nova vida em Jesus Cristo. E nesta manhã nós temos o privilégio de ver a irmã Lene, por favor, você pode vir aqui à frente? Pastor, por favor. Temos o privilégio de ter a irmã Lene aqui, dando esse testemunho bonito da sua vida, da sua entrega a Jesus Cristo. Veja, aqui tem muitas pessoas que nasceram da mulher, lógico, por isso estão aqui, mas esse nascimento não nos dá direito a entrar onde? No céu. Nasceram da palavra, estudam a Bíblia, gostam de estudar, vêm à igreja, nasceram do Espírito, mas acontece que ainda não deram o terceiro passo, pastor. Nasceram da água. Apesar do apóstolo São Paulo dizer, e agora, por que te demoras? Levanta, recebe o batismo. Meu irmão, toma a sua decisão enquanto é tempo. Se você estuda a Bíblia, se você sabe que esse é o caminho, por que demora tanto? Venha, seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados. Bem, enquanto eu vou sair um pouquinho para vestir a beca, o pastor vai ficar aqui com a irmã Lende e ele vai fazer as perguntas com relação ao batismo. Eu vou aproveitar esse momento para chamar também aqui tanto a irmã Marli representando a ASA, também a irmã Neide, que junto com o pastor Mariano estiveram ali fazendo os estudos bíblicos. E eu não sei se ele vai ficar muito tímido. Irmão Marcelo, eu posso te chamar para você ficar só um pouquinho aqui com a gente? Fica aqui, irmã Neide, junto comigo. Marcelo é o esposo, pode ficar aqui do lado. Irmã Marli, apresentando aqui a ASA, Ação Solidária Adventista. Gente, é porque a gente não pode... hoje não é o momento de nós ouvirmos todo o testemunho da irmã Lene. Mas por mais de 30 anos, ela é onde tem pessoas maravilhosas, mas onde o aspecto doutrinário era totalmente contrário ao que as Escrituras trazem. Esse momento da irmã Lene, dela dar esse testemunho de fé, é motivo de muita alegria, e saiba de uma coisa, um testemunho poderoso de como Deus ele age na vida do ser humano. Por conta do contexto que nós estamos, nós temos aqui alguns dos seus familiares que também participaram através de estudos bíblicos, os outros amigos, gente, como eu disse, da própria Ação Solidária, são amigos e amigas, mas aqui estão sendo representados, né? Então, pela irmã Marli, pela Neide e o Marcelo como esposo. Irmã Lene, você aceita Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador pessoal e deseja viver um relacionamento redentivo com Ele? Sim. Amém? Aceita os ensinamentos da Bíblia, tais como expressos na Declaração das Crenças Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e se compromete, pela graça de Deus, a viver em harmonia com esses ensinos? Aceito. Deseja ser batizada como expressão pública da sua fé em Jesus Cristo, para ser aceita na comunhão da Igreja Adventista, e deseja apoiar a Igreja, a sua missão, como uma fiel mordomo, mediante a sua influência pessoal, dízimos e ofertas e uma vida de serviço a Deus? Sim, aceito. Amém? Nós vamos ouvir aqui uma música especial, a pedido, né, da Neide, da irmã Lene,
E enquanto nós escutamos essa música que fala justamente sobre o poder de Deus, do que Ele pode fazer, nós vamos entregar para ela aqui o certificado, o kit, e na sequência nós vamos orar junto com ela. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai descer um pouquinho aqui, porque aí o pessoal vai vendo e ouvindo a música, enquanto nós vamos fazendo aqui a entrega. Meu Deus é grandioso, tem o mundo aos seus pés, mas prefere de algum jeito vir morar nos corações. Meu Deus é lá do alto, mas por perto quer ficar, se inclina, se derrama, feito chuva nesse chão. E eu que nada sou, mais um na multidão, pequeno grão de areia. Como é que ele me vê? Como é que pode me escolher? Fazer de mim o que eu não posso ser. Ao lado dele o gigante é derrotado, o reino restaurado, as guerras deixam de existir, inimigos vão cair. Posso enfrentar qualquer batalha, se ao lado dele escolho caminhar. Não canto a vitória pela espada, o Espírito de Deus comigo está. Meu Deus é ombro amigo, voz constante a consolar. Quando fujo e me perco, vem correndo me abraçar. Meu Deus é brisa mansa, não se cansa de soprar todo tempo, não me deixa e nem nunca vai mudar. E eu que nada sou, mais um na multidão, pequeno grão de areia. Como é que ele me vê? Como é que pode me escolher? Fazer de mim o que eu não posso ser. Ao lado dele o gigante é derrotado, o reino restaurado, as guerras deixam de existir, inimigos vão cair. Posso enfrentar qualquer batalha, se ao lado dele escolho caminhar. Não canto a vitória pela espada,
O Espírito de Deus comigo está. Comigo está. Ao lado dele o gigante é derrotado, o reino restaurado, as guerras deixam de existir, inimigos vão cair. Posso enfrentar qualquer batalha se ao lado dele escolho caminhar. Não canto a vitória pela espada, o Espírito de Deus comigo está. Comigo está. O Espírito de Deus comigo está. Amém? Vamos orar? Querido Deus, que privilégio estarmos participando hoje do novo nascimento da irmã Lene. Ela que está aqui cercada de amigos, além dos outros parentes e de tantos irmãos na fé que estão agora vibrando também com a vitória dela. Abençoa a sua jornada, seu esposo, o João Pedro também, e que a partir do seu testemunho, vidas sejam ganhas para o teu reino. É o que nós te pedimos, já agradecidos em nome de Jesus. Amém.